Numa cidade de Minas Gerais, havia um pároco muito zeloso. E como era uma comunidade que tinha uma carência muito grande de catequistas, esse sacerdote também dava catequese sempre no fim da tarde do sábado, para uma turma de 12, 15 jovens que se preparavam para o crisma. E era um padre muito culto, formado na escola gregoriana em Roma, pós-graduado em teologia, um homem extremamente conhecedor da palavra e da teologia, como poucos sacerdotes. Esse padre era também muito fiel ao conteúdo programático da catequese e ao livro didático. Então trabalhava sempre fielmente as lições que eram geralmente dadas naquele sábado, mas preparava-se o sábado seguinte para que os seus catequizandos pudessem ler em casa, estudar em casa, aprimorar em casa, refletir em casa, para debaterem no sábado seguinte, quando estavam no encontro catequético. E uma das lições, o tema era: quem é Deus? E em cima do novo catecismo, da escritura, de alguns santos da igreja, já estava ali pré-estabelecido nos textos as respostas que os catequizandos deveriam então estudar e trazer para o próximo encontro e ali debaterem. Encontro seguinte, então o padre e também catequista pede que os seus catequizandos possam partilhar aquilo que haviam estudado durante a semana sobre a pergunta: quem é Deus?
entendi e sei que minha mãe não mente. Então eu estou dizendo para o Senhor que Deus, eu não sei, Padre, se Deus é todo poderoso. Não sei se Deus é tudo isso que falaram aqui. Mas eu sei que Deus é todo cuidadoso. E aquele padre tão culto, formado na Gregoriana de Roma, 40 anos de sacerdócio, olhou nos olhos do menino e disse: em 40 anos de sacerdócio, em 12 anos de formação sacerdotal, esta foi mas você não encontrou, e como no versículo 34, se sentiu como uma ovelha que não tem pastor. Não encontrou uma mãe, um pai, um amigo, um vizinho, um irmão que te ouvisse, que gastasse o tempo dele contigo, de alguém que te ofertasse um pouco de cafuné, de alguém que não te julgasse pelas escolhas erradas até que você fez, mas que te acolhesse num primeiro momento, para que você pudesse chorar as suas dores e mazelas. Quantas vezes, minha gente, nos sentimos como no versículo 34 de Marcos capítulo 6, como ovelhas que não têm um pastor ou uma pastora, um líder,
um amigo, um irmão, um conselheiro. E aí você sente dificuldade em entender o que é o amor, porque o amor se dá pelos cuidados. Ninguém cuida de ninguém se não o ama de verdade. É preferível alguém que nunca disse para você que te ama, mas que cuida de você, porque quem cuida só cuida porque ama. Ninguém cuida do outro se não o ama, não tem como. Cuidar é o amor na ação, cuidado é o amor na atitude. Quem conjuga o verbo amar, cuida, zela. Por que eu sei que Deus é amor? Porque João escreveu na primeira epístola dele. Porque eu sei que Deus é amor? Porque algum padre me falou? Por que eu sei que Deus é amor? Porque eu li num livro de teologia? Não! Eu sei porque Deus é amor, porque eu encontro meninos como esse da história, que escutam uma mãe com câncer, que tem um pai desempregado, que tem a luz cortada, que está passando fome, dizendo: Deus cuida de nós, porque Deus é amor. Deus não é um teórico sobre o amor, é na prática do cuidado que Deus nos ama. Tem pessoas que têm dificuldade em expressar o amor, de falar sobre amor. E a gente acha que uma pessoa que nunca disse com palavras, eu amo você, não nos ama, não. Não adianta ramalhetes de flores no dia dos namorados ou no dia do aniversário. Não adianta dar um carro de presente no aniversário. Não adianta caixas de bombons. Não adianta presentes caros e vinhos importados, se na prática não tem cuidado, não tem zelo. O que adianta, minha gente, presentes caros, se em casa tem agressão, se são tóxicos, se não se cuidam, se não se respeitam, se não se amam? Tem muita gente que nunca disse eu te amo, mas você sabe que te ama pelo carinho, pelo afeto, pelo cuidado. Quando você está doente, acorda às 4 da manhã e leva você para o médico, cuida de você, leva o remédio, passa o remédio nas suas feridas. Tem zelo, tem respeito, não te condena. Menosprezava as ovelhas. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e os afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. O povo de Israel foi para o exílio por culpa das lideranças de Israel. Mas no meio do caos, do exílio, ele então vem com uma grande promessa. Versículo 5: eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi,
e reinará como rei e será sábio, e fará valer a justiça e a retidão na terra. De quem ele está falando aqui? Jesus de Nazaré. É por isso que lá em João capítulo 10 ele vai insistir dizendo: eu sou o bom pastor. Como eu sei que Deus me ama? Porque Deus está cuidando de tudo, minha gente. Exílio não é outra coisa senão você obrigatoriamente ser levado, obrigado, excluído da sua própria terra, da sua própria pátria. Os babilônicos entraram em Israel e levaram o povo exilado. Mas há um outro exílio, há o exílio existencial, quando você já não vive mais em você mesmo, quando te levaram embora, te roubaram, quando brincaram com os teus sentimentos, quando passaram por tua vida e te levaram para longe de você, a ponto de você olhar no espelho e dizer: quem sou eu? O que eu me tornei? O que está acontecendo comigo? O que é isso? Esse é o pior exílio. Quando aquele ou aquela que deveria cuidar de você, zelar por você, que prometeu juras de amor, te traiu, te extorquiu, brincou contigo, usou você e te levou de você mesmo. Mas no meio do caos, da tragédia, Deus vai dizer: eu mandarei, nascerá um descendente de Davi, que irá cuidar de vocês com zelo, com bondade, com ternura, com afeto, com afago, com sensibilidade. Quem é este? Tem uma promessa: homem para mentir, como diz o profeta Ezequiel. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Deus não volta atrás do que Ele fala, do que Ele promete, do que Ele propõe. E Ele cumpre perfeitamente esse oráculo do profeta Jeremias, quando o povo de Israel está no exílio da Babilônia, justamente nos enviando o Messias, Jesus, o bom pastor. Vai para o Evangelho, Marcos 6:30. Teve dias que você procurou alguém para partilhar, não encontrou. Procurou um colo para poder descansar, não encontrou. Procurou alguém que olhasse para você do jeito certo e não encontrou. Encontrou alguém que tivesse compaixão, encontrou alguém que te julgou o tempo todo. Encontrou alguém para te dar uma palavra amiga, mas encontrou somente o silêncio. Muito bem. Olha agora, 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Olha que lindo. Os caras estão vindo de missão. Se você voltar uns versículos antes desses aqui, você vai encontrar esses camaradas que vêm de missão, vêm felizes. Eles foram pregar o Evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios, e voltaram cheios de novidades. Estavam felizes pra caramba e queriam compartilhar com Jesus tudo o que tinham feito. E encontrou um Jesus pastor, encontrou um Jesus que falou: eu quero ouvi-los, eu quero que vocês contem para mim, fala para mim o que estão sentindo, eu quero sentir com vocês. Porque amigo de verdade é aquele que sente alegria com as nossas vitórias, que sente feliz com o nosso sucesso, que celebra conosco as nossas conquistas. Este é Jesus de Nazaré. Há um filósofo grego, Teofastro, sucessor da escola peripatética de Aristóteles, que dizia: a audição é o mais emocional dos nossos sentidos. Porque quando você escuta, você capta a emoção do outro que entra dentro de você.
Sabe o que é lindo? É encontrar um Deus que me escuta, um Deus que não mexe no celular enquanto eu falo, um Deus que presta atenção em mim, um Deus que está atento ao que eu estou falando, um Deus que para tudo para me escutar. Sabe o que é lindo? É encontrar um Jesus que está olhando e dizendo: eu quero celebrar com você as suas conquistas, suas vitórias, minhas vitórias, seu sucesso, meu sucesso. Olha agora, 31, ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouquinho. Esses caras estavam cansados porque trabalharam pra caramba. Eles estão chegando de missão, os discípulos estão muito cansados, estão exaustos, embora felizes. Compartilharam com Jesus, ele escutou com atenção, escutou com carinho, escutou com zelo. Toda a emoção que eles sentiam por ter pregado o evangelho e curado os doentes e expulsado alguns demônios, e agora eles estão cansados. Vai dizer: vem descansar comigo, vamos descansar. Sabe o que é lindo? Você tem um Deus apaixonado por você, um Deus que quer intimidade com você, um Deus que tem colo para te dar, tem ombro para te dar, tem abraço para te dar, tem carinho para te dar, tem afeto para te dar. Se você conhecer um pouquinho da mitologia grega e dos deuses gregos, perceberá que os deuses eram intocáveis, que os deuses fulminavam os seres humanos e os escravizavam. Mas em Jesus Cristo nós aprendemos que Deus é ternura, que Deus é amor, que Deus é colo, que Deus tem colo para te ofertar, que Deus tem colo para te dar, que Deus tem colo para te oferecer. Está cansado? Descansa em Deus. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é uma missa? Missa é colo de Deus. Sabe o que é missa? Missa é colo. Por isso que o domingo que você não vai à missa, fica cansado a semana inteira, porque na missa você descansa na palavra, descansa na Eucaristia, descansa no Senhor. A Ele uma salva de palmas. Vai agora no 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Compaixão da língua grega esprignistomai, que significa nó na tripa, dói em mim a tua dor. O meu olhar para a tua dor não é neutro, é um olhar empático. Eu te olho e a tua dor penetra-me nas minhas entranhas, como dando um nó na minha tripa, e eu sinto a tua dor. Mas a compaixão, ela é diferente da dó, ou de dó de alguém, porque a dó você vê, mas não sente. A compaixão você vê, você sente e você age. A compaixão jamais é passiva, a compaixão é sempre ativa. Jesus sente aquela multidão carente de tudo, de pão material e de pão da palavra, de afeto, de amor, de carinho, de presença. Jesus sente compaixão, porque ele se coloca
nós aprendemos com a Santa Mãe Igreja, nós aprendemos com o Santo Catecismo, nós aprendemos mas nos bastidores comete os maiores pecados da humanidade. Todo moralista esconde lixos no tapete. E aí, você encontra aqui um Jesus que começa a ensinar, que começa a falar, que começa a aconselhar, que tem uma palavra amiga, uma palavra que dá norte, uma palavra que dá horizonte para as pessoas. Olha que lindo. Começa o evangelho ele escutando, ele começa ouvindo os caras contando e termina ensinando, falando com a multidão. Ou seja, escutar e falar, escutar e falar. Essa é a díade perfeita. Tem gente que só quer falar. Para descansar. Tem dias que você precisa de alguém que escute você, mas tem dias também que você precisa dar colo, você precisa escutar o teu filho, escutar tua esposa, escutar o teu esposo, dar uma palavra para o teu filho, uma palavra para tua esposa ou teu esposo. Tem dias que você tem que dar colo para quem você ama, porque ao mesmo tempo que Deus cuida de mim, Ele está me incentivando a cuidar do
O filósofo Martin Heidegger, um grande existencialista moderno, Heidegger nos ensinava que é preciso ser pastor da própria alma, ou seja, pastor de si mesmo. Para de ficar se comparando com os outros, morrendo de inveja, de ciúmes. Ai, o fulano é assim, olha o cabelo, olha a roupa. Seja você, ama o teu corpo, ama teu cabelo, ama você. Se veja como você é, filho, filha, amado, amada de Deus. Não se olhe com olhares redutores, se olhe com olhares redentores. Quantas vezes você não se olha ou não age consigo mesmo ou consigo mesma com atitudes compassivas, mas se vê só na culpa, se arranha o tempo todo, se espizinha o tempo todo? Não! Seja compassivo com você mesmo. Tenha paciência com você. Você está em processo de construção, em processo de regeneração, em processo de transformação. Dele lá em Belém, e que foi escolhido para ser o rei de Israel, para substituir o rei Saul. Só que antes de Davi ser o rei de Israel, ele era pastor do seu pai Jessé. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e ele nunca me faltará. Quem não vai faltar é Deus, como teu amigo. Pode ser que falte até comida, não faltará a Deus. Pode ser que falte até o emprego, não faltará a Deus. Você pode perder tudo como Jó perdeu, mas não vai perder a amizade com Deus. Daí Roé, o amigo íntimo. Meus irmãos, eu vou voltar e vou terminar como eu comecei. Deus é um Deus cuidadoso, e Ele está cuidando de tudo. Fica tranquilo,
Faça a tua parte. Faça o que tem que ser feito. E deixa que o impossível Ele fará por ti. Quando você não tiver ninguém com quem falar as suas conquistas, fale com Ele, Ele está louco para ouvi-las. Quando estiver cansado, sabe, cansado, arruinado, descansa no colo dEle. Quando as pessoas te olharem tortuosamente, Ele vai te olhar colocando você sempre no patamar mais elevado. Quando ninguém entender a tua dor, Ele será compassivo com você. E quando faltar alguém que te aconselhe, teu melhor conselheiro é o teu Deus, teu bom pastor. Esqueça tudo que eu falei aqui. Só não esqueça disso. Deus te ama e te prova isso, mostrando todo o cuidado que Ele tem por ti e por tua família. A Ele uma salva de palmas.